Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Caríssimos fiéis, podemos assentar um momento. Celebramos hoje a festa do 37º Papa da história da Igreja, que foi o Papa São Dámaso. Papa este, que teve origem romana, mas alguns vão dizer, historiadores, que nasceu nas Espanhas, porém foi educado em Roma, perto da Igreja, perto ali do Papa, e pôde logo se tornar diácono, seguindo a sua vocação, e se tornar inclusive um dos secretários do Papa. Pôde já trabalhar perto ali do coração da Igreja, perto de Roma. Vindo a morrer o Papa Libério, e ele, tendo demonstrado toda a sua dedicação e zelo como secretário do Papa, foi eleito sumo pontífice. E buscou incutir de modo especial nos fiéis, trabalho esse que o levou à santidade, 3 coisas especiais. Primeiramente, a humildade. Tendo sido eleito Papa, havia, dentre aqueles que poderiam ser eleitos, um tal de Ursino, cujo buscava ser eleito Papa no lugar de Dámaso. Uma vez que o jovem Dámaso, tendo sido eleito Papa, Ursino fez de tudo para desclassificá-lo ou para colocar o seu papado como algo inválido. E toda essa luta gerou na Igreja grandes tribulações. E aí nós começamos a ver a santidade do Papa Dámaso. Porque diante de tantas intrigas, diante de tantos inimigos questionando a validade dele ser o Papa, ele colocou o cargo à disposição. Falou, sou Papa e fui eleito Papa para a Igreja de Deus. Se a minha eleição tem causado crise, eu a renuncio em nome da paz. Diante disso, diante dessa opção pela renúncia, mostrando a sua profunda humildade em se desapegar dos cargos que exerce, o povo cristão, os bispos que o elegeram Papa, o confirmaram. Falaram, não, de fato é um homem santo e um homem de Deus. E Ursino, que havia, como bispo, feito toda uma revolta para tirá-lo do poder, ficou de tão modo escancarado a sua ambição, que ele não teve outra opção senão o exílio. É aquilo que Nossa Senhora diz, Deus exalta os humildes e despede os ricos, os soberbos, de mão vazia. Vemos nessa humildade do Papa Dámaso o poder servir a Igreja, o querer servir a Igreja com um coração livre. É sempre uma dificuldade, às vezes, para uma pessoa que às vezes exerceu um cargo numa paróquia, deixá-lo para que outra venha e às vezes mude tudo aquilo que foi realizado. É interessante nós olharmos na pessoa humilde, porque ela fez tudo aquilo por Deus. Então não ficará preocupada no rumo em que o cargo, sendo ela uma presidente de algum grupo, de algum apostolado, de alguma associação, sendo diretor de algum grupo, de apostolado de oração, ou mesmo sendo um padre, um pároco de uma paróquia, um vigário de uma paróquia, a pessoa que tem esse desapego, ela não tem tanto uma preocupação porque ela confia na providência divina. Quando a ordem vem de cima, é manifestada ali a vontade de Deus. E a pessoa humilde, que busca viver a humildade, é claro que muitas vezes vai manifestar em nós o apego àquele cargo, o apego à obra que fizemos, mas se nós, de fato, a realizamos por Deus, o objetivo primeiro, que é a nossa santificação e salvação, foi realizado. Todo o mais, tudo aquilo que quer ultrapassar esse princípio da minha santificação, poderá ser talvez um pouco de amor próprio, de querer demonstrar a minha obra, de querer aparecer, de querer ser soberbo. É aquilo que nós meditávamos no Evangelho com São João Batista, no dia de ontem. Nosso Senhor diz, o que fostes ver? Uma cana agitada pelo vento? Um homem vestido de vestes suntuosas nos palácios dos reis? Não. Fostes ver um homem de profunda humildade, de profunda austeridade, de profunda
devoção. São João Batista era tido como o grande profeta, aquele que haveria de anunciar o Messias. Quando então o Messias aparece, São João Batista, como que coloca Nosso Senhor como o princípio e o fim, aquele a quem todos devem dirigir os seus corações, e ele sai de cena. Ele não quer aparecer, ele diz: eis aquele cujo qual não sou digno nem desatar a correia das suas sandálias. Ele some, ele desaparece, porque a obra, quem vai realizar, é Nosso Senhor Jesus Cristo. Então vemos já essa humildade do Papa São Damaso em querer dispor o seu cargo de Papa, se isso fosse para o bem de toda a Igreja. Uma outra virtude que nós veremos no Papa São Damaso foi seu combate às heresias, a sua caridade em querer ensinar a verdadeira fé e lutar pela verdadeira fé. A heresia que ele combateu foi o arianismo, que negava Jesus como Deus, colocava Jesus como criatura, ser criado pelo Pai, ou seja, o Filho de Deus que veio depois de Deus. O problema de tudo isso é que se negaria a Santíssima Trindade. Nós cremos que Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus, coeternos, não há uma antecipação de um para com o outro, todos não tiveram início e não terão fim. Essa verdade de fé, o Papa São Damaso defendeu com todo o seu coração, com toda a sua vontade, com todo o seu intelecto. Além desse fervor em ensinar a fé, em defender a verdadeira fé, em propagar a verdadeira fé, ele se mostrou profundamente misericordioso para com os mártires, pois ele empregou, sendo Papa, a descoberta, escavações dos túmulos dos mártires, e encontrando mártires sepultados, ele mesmo, com o próprio punho, de modo artístico, teceu belos elogios, poemas e hinos aos santos mártires. E narra-se de que, após terem feito vários túmulos para os mártires, ele escolheu um túmulo no qual ele quereria ser sepultado, caso as suas cinzas e o seu corpo de pecador não importunassem a santidade dos grandes mártires da Igreja. Tendo morrido, foi ali, de fato, sepultado, junto com os santos mártires, nos quais ele buscou honrar com toda a devoção, com todo o fervor. Um santo, São Damaso, elogiado por outros santos, admirado por Santo Ambrósio, admirado por Santo Agostinho, soube escolher e conviver com outros santos. Seu secretário foi São Jerônimo, período da Igreja abençoada, onde os santos esbarravam entre si, no seu convívio em Roma. Escolheu como santo, como secretário, São Jerônimo, e empregou uma nova versão da Sagrada Escritura, que veio a ser a edição Vulgata. Então podemos fazer uma análise de toda a sua vida como um homem profundamente santo, profundamente humilde, onde buscou apenas servir a Nosso Senhor e não os cargos e honrarias que isso empregava, tendo a maior das dignidades na terra como sumo pontífice. Foi um homem de profunda caridade, no sentido de difundir a fé e no sentido também da misericórdia em buscar sepultar os mortos, em buscar dar sepultura honrosa aos santos da Igreja. Que São Damaso possa então nos motivar, sobretudo na virtude da humildade, em buscarmos ter um desapego deste mundo, desapego daquilo que é nosso, saber que tudo aquilo que ocorre na nossa vida, seja de algo agradável ou desagradável, foi permitido por Deus e é para a nossa santificação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. São Damaso, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.